Oi, gente, bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia, professora. Bem, vamos lá? Vamos começando que já são 9 horas, daqui a pouco o tempo acaba. Então, gente, vamos. Hoje a gente vai falar sobre classicismo, tá? Sobre Camões, Lusíadas. Eu vou mandar para vocês depois os slides. Vocês receberam o material da semana passada? Pois me falem, se não receberam, vocês me mandem uma mensagem que eu vou mandar de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, hoje a gente se concentra no classicismo, que é o capítulo 4 da apostila, classicismo, Lusíadas, certo? E a gente já vai caminhando, então, para começar a se aproximar bastante do ponto ali onde o material do SAS parou, tá bom? Essa aula de hoje é bem importante porque foi uma aula que a gente não viu na escola, porque já a gente viu no colégio até o humanismo, aí teve a parada e dali para frente vocês acabaram vendo esse conteúdo com o pessoal do SAS. Então a gente vai vê-lo hoje, ok? Vamos lá. Então se tiverem alguma pergunta, façam, não deixem de fazê-la, porque senão depois vocês ficam com dúvida e fica ruim, não aprendem, não entendem, aí não é bacana, certo? Vamos lá, então. A gente vai aqui. Espero que esteja funcionando. Vamos lá. Estão vendo aí, gente? Está aparecendo para vocês? Tá. Tá, ótimo. Vou pedir para vocês colocarem aí no chatzinho o nome de vocês completo e o número de matrícula, porque eu preciso mandar para a escola a presença, tá? Ô, professora, aonde que eu acho meu número de matrícula? Eu não sei, então coloca só o nome completo, pronto, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos facilitar a vida de vocês. Eu achei que vocês já soubessem o número de matrícula, não tem problema. Bom, vamos lá. Então, a gente está falando de classicismo. Semana passada a gente falou de humanismo, hoje a gente fala de classicismo, certo? Então, estamos aqui dentro semana passada a gente falou do Renascimento, marco inicial da Era Moderna, estimulou a vida urbana e o surgimento de um novo homem, por conta da questão como é que se diz? Das mudanças de perspectiva, das mudanças de objetivo, das mudanças de valorização, o que passou a ser valorizado. Então, a gente tem aqui, dentro do Renascimento, uma provocação muito significativa para a vida do homem, né? Então, dentro desse cenário renascentista, a gente tem a volta à natureza, defesa do prazer individual, isso quer dizer, de questões que agradam ao homem de uma forma bem particular. Então tipo, o hedonismo é a defesa de um prazer individual, é alguma coisa que só você gosta de fazer. Então, por exemplo, você gosta de ir à praia, ninguém na sua casa gosta, mas você gosta. Então, você faz questão de ir à praia, quer ir à praia, aí as outras pessoas dizem, mas vamos fazer um outro programa? Não, tipo, é um prazer, é uma forma de prazer, de alguma coisa que te satisfaz de forma particular. E o neoplatonismo, elevação espiritual por meio da interiorização. Esse termo é muito importante, porque o que quer dizer isso? Quer dizer que tipo é um movimento reflexivo, né? Um movimento de olhar para dentro,
de refletir sobre coisas e sentimentos que estão dentro ali do homem, da cabeça, do coração dele, e na tentativa ou na perspectiva de que esse movimento de reflexão provocasse uma elevação espiritual. O que quer dizer isso? Provocasse uma mudança de temperamento, uma mudança de comportamento relacionada a questões espirituais, né? Qual que era a visão do mundo, né? Então a gente tinha aqui o homem tornando-se a medida de todas as coisas, né? Não se... Professora, Oi, fala. você pode explicar de novo o neoplatonismo, por favor? Lá na frente tem uma outra. Peraí, vou botar aqui. Tem um outro slide de neoplatonismo, mas o fato é o seguinte: o que é uma interiorização? Por exemplo, resumindo, para vocês entenderem, por exemplo, os budistas, eles são super reservados, fechados, eles ficam ali tipo, durante várias horas meditando, no sentido de buscar reflexões, buscar respostas interiores. E esse movimento de reflexão, de ficar meditando, ele tem como intenção uma elevação espiritual, né? Então é um momento que a pessoa, a interiorização no sentido de que ela fica ali meditando, voltada, com seus pensamentos voltados para si próprio, refletindo sobre ela, sobre as atitudes que ela teve, sobre a pessoa que ela quer ser, no sentido de buscar uma melhora, de buscar uma elevação espiritual, buscar ser uma pessoa melhor do que ela é. É isso. Ficou claro? Aham, entendi. Obrigada. Tem mais lá na frente, tem uma outra falando disso. Então, aqui a gente estava falando que não é ser contrário, né? Tipo, não é tipo, ser contrário a Deus, mas tipo de entender essas verdades que eram propostas de uma outra forma, né? Então, a gente tem aqui a Mona Lisa, que é uma obra importante da época, né? Que tipo, vamos dizer assim, esse exemplo de obra renascentista, lembrando do seguinte: a gente está, entre aspas, essa figura feminina da Mona Lisa, porque até hoje não se tem certeza se realmente é uma mulher, se foi um homem que foi pintado. Tem várias colocações sobre a Mona Lisa. Se é uma mulher, se é um homem, se ela está sorrindo, se não está, né? Que tipo como é que se diz? Que tipo de informação essa feição dela passa. Então, a Mona Lisa é uma das grandes incógnitas aí da história da arte mundial. A Última Ceia também é dessa época, né? Aqui a gente tem, então, a visão mais humanista, que foi colocado ali, e o Davi do Michelangelo, que também é daqui. É importante a gente pensar quando a gente pensa em obra renascentista, de retomada de valores clássicos, a gente pensa na questão da valorização do belo, da beleza. Então, por exemplo, essa escultura do Davi, uma escultura que ela é daqueles exemplos de perfeição levado ao ápice. Então, ela de perto, ela tem, por exemplo, as mãos da escultura, toda a marcação de tendão, de músculo, é super bem feita. Parece realmente uma mão humana. Então, assim, ela é os detalhes são super bem feitos para justamente aproximar dessa figura humana, né, tipo, dessa questão da beleza. Criação de muitas telas, valorizavam as formas humanas ou que retratavam os corpos nus. A gente tem aí. E a Pietà também é dessa época. A Pietà ficou bem famosa aí nesses dias, eu não sei se vocês acompanharam. Tinha aquela moça lá, duas moças que eu não vou saber, não vou me lembrar o nome, no Big Brother. Aí uma delas bebeu, passou mal, sei lá o que aconteceu. E ela, então, a outra amiga dela pegou ela no colo e ficou, tipo, acudindo ela.
E eles fizeram, então, uma referência, depois fizeram uma brincadeira com essa escultura da Pietà, por conta da maneira como uma segurava a outra no colo e tudo, eles fizeram essa brincadeira. E é o que eu comento com vocês sempre. São questões, brincadeiras, por exemplo, nesse caso, que a gente só consegue entender porque a gente sabe que existe uma escultura da Pietà e tudo, e consegue estabelecer uma relação de sentido chamada de intertextualidade. É um diálogo, né? Então, reparem, o Big Brother propôs um diálogo, né, entre uma cena lá que aconteceu com as duas moças, lá, as amigas, e uma escultura clássica, né? Então, a gente tem essa colocação aí. Na arquitetura, então, são as colunas que a gente vê sempre aí, por aí. E vamos lá, aqui também é arquitetura, isso aqui é só para vocês terem uma noção mais ou menos. E aí a gente tem a literatura em si. O marco inicial, 527, né, trazendo o Francisco de Sá Carneiro, traz um estilo novo de escrita, que é composto pelo soneto e pela medida nova. O soneto, então, é uma construção específica que traz uma quantidade exata de versos, né? Então, a gente tem o que a gente chama de soneto clássico, 2 quartetos e 2 tercetos, isso quer dizer duas estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3, e a medida nova é a quantidade de sílabas poéticas que deveria ter em cada verso desse. Depois a gente vai ver isso com mais calma, tá? Essa parte como é que se diz? Da escansão poética. Então, a gente tem lá o contexto histórico, expansão marítima, mercantilismo, reforma protestante, a gente já viu. Portugal, descobrimento do Brasil. Bom, deixa eu passar isso aqui, deixa eu ir direto. As características do classicismo. Imitação dos autores clássicos gregos e romanos, Homero, Virgílio, Ovídio. Por exemplo, o autor de Troia está aqui, né? Então a gente tem essa inspiração nesses clássicos. O uso da mitologia, no momento que eu uso a mitologia no texto, eu afasto completamente esse texto da questão da religião católica, porque os deuses mitológicos eram deuses pagãos, eles não eram deuses cristãos. Então a gente tem lá, olha, os deuses e as musas inspiradoras dos clássicos aparecem nos clássicos renascentistas, como Lusíadas, por exemplo, né, que são protegidos por alguns deuses, são atrapalhados por outros. Então, todas as vezes que eu tenho a presença da mitologia num texto, eu estou fazendo o quê? Eu estou aproximando esse texto de questões pagãs e afastando esse texto de questões religiosas católicas, melhor dizendo, né? Predomínio da razão, eu tenho aí um homem antropocentrista ainda, uso de linguagem sóbria, simples, sem excesso de figuras. Então, aqui eu tenho um texto um pouco mais objetivo, né? Então, assim, menos alegórico, vamos dizer assim. Idealismo, o homem liberta suas necessidades diárias, centrais das epopeias, lembrando que epopeias são aqueles textos com feitos heróicos, né? Não são apresentados como superiores, verdadeiros semideuses sem defeitos. Então, tipo, os heróis que aparecem em algumas epopeias dessas clássicas, eles são apresentados como seres superiores, praticamente sem defeito nenhum, né? Então, tipo, incapazes de cometer qualquer erro, de cometer qualquer deslize. Né? Aí temos o amor platônico. Esse amor platônico é um amor... Por que platônico? Porque é um amor que, de certa forma, ele não tem necessidade de se realizar, de acontecer. Platônico no sentido, tipo, é um amor, às vezes, sublime, elevado. Ele é além do amor físico, do amor carnal entre duas pessoas que querem ali estar junto namorando. Ele é um amor, além disso, ele é um amor superior.
é como se fosse um amor de almas, por exemplo. Então, assim, esse amor platônico é no sentido desse afastamento de uma coisa terrena ou de uma coisa muito carnal, né? Busca da universalidade. Então, a gente já falou disso semana passada. Todas as vezes que eu ler esse termo universalidade, eu vou entender que essa querer dar uma característica, uma caracterização, melhor dizendo, universal, no sentido de que não cabe só para aqui, para esse lugar, cabe para qualquer outro lugar que tenha, por exemplo, então vamos supor, o que é um caráter universalizante? Então, antes a gente tinha, lá na China, as pessoas usavam máscara. Por quê? Porque a China é um país super poluído e era necessário que se usasse máscara por conta da poluição. As pessoas ficavam doentes. Ok. E aí precisava proteger nariz e rosto para evitar, certo? Hoje a gente tem um caráter universalizante do uso da máscara. Todo mundo vai ter que usar máscara. Para proteger nariz e boca, proteger no caso hoje específico, de uma doença. Então, não entendi. Qual que é o caráter universalizante? Quer dizer assim, a gente tem um motivo, né, que é proteger nariz e boca, que era o motivo lá anterior, primeiro da China, que hoje é um motivo universal. Todo mundo precisa. Lembrem, todas as vezes que vocês lerem esse universalizante, se lembrem daquele controle universal, que muda o canal de qualquer TV, por exemplo. Então, isso quer dizer, serve para a minha TV em particular, mas é um controle que serve para qualquer outra TV, certo? Então, a gente tem, Laura, torna-se expressão de verdades universais, despreza o particular, o individual, então é voltado para o coletivo, certo? Substituição da medida velha, versos de 5 e 7 sílabas, redondilha menor e maior, pela medida nova, proveniente da Itália, versos decassílabos, isso quer dizer de versos de 10 sílabas poéticas. Então, a gente tem aqui os versos, então, as redondilhas maiores. Não se preocupe com essa questão dos versos, porque a gente vai depois pegar isso realmente de forma profunda mais lá na frente. O grande representante do movimento classicista é o Camões, o Luís de Camões, que está aí, né? O Camões, ele escreveu poesia lírica, lírica vem de lira, a gente já viu isso lá no comecinho, né? De palavras bem escolhidas, com temáticas específicas. A poesia épica é a poesia dos feitos heróicos, né? O Camões, então, ele foi influenciado pela produção medieval lá do começo, trovadorismo, e depois ele foi, de certa forma, esses textos dele eles foram se atualizando. A gente tem aqui temática variada, isso quer dizer que falavam de vários assuntos, mistérios, condição humana, presença do homem no mundo, conceitos, contradições amorosas. Então, a temática do Camões ela é bem ampla, né? Então, a gente tem um poema do Camões aqui, né? Então, olha, reparem, a gente tem, olha, duas estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3. Esse é o que eu falei para vocês, que é um soneto clássico, 4, 4, 3, 3. Então, eu tenho, ó, primeiro, segundo, terceiro, quatro versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda estrofe, 3 versos na terceira, 3 versos na quarta estrofe. Isso é um soneto clássico. 4, 4, 3, 3. É um modelo que foi, como é que se diz? Foi adotado pelo classicismo. Mesma coisa aí. Depois a gente vai ver melhor essa questão, por exemplo, das rimas. Partiste, que rima com triste, descontente, com eternamente. A gente vai olhar isso aí de uma forma bem completa, porque isso volta e meia aparece para vocês. E aí, o maior exemplo que a gente tem dentro do classicismo, produzido pelo Camões, é o Lusíadas, certo? Lusíadas é a obra mais... Ai, perdão, gente.
É a obra mais clássica da literatura mundial. Eu tenho até aqui depois um Lusíadas, vou mostrar para vocês. O Lusíadas, ele se divide, ele foi publicado a primeira coisa em 1572, ele se organiza em 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Essas 5 partes, elas são partes importantes, né? Porque elas, de certa forma, elas se complementam, né? Elas têm uma complementação importante que vão construir todo o enredo da obra. O Lusíadas é um texto escrito em forma de poema. A primeira parte é chamada de proposição, apresentação da matéria a ser cantada, os feitos dos navegadores portugueses, em especial da esquadra de Vasco da Gama e a história do povo português. Então, assim, o que acontece? Durante muito tempo se pensou que o Vasco da Gama era o grande herói dos Lusíadas. Hoje a gente sabe que, na verdade, essa questão é muito discutida. A verdade, hoje se coloca que o grande herói dos Lusíadas é o povo português. Por quê? Né? Qual que é a explicação disso? Porque a gente está falando das grandes navegações. Está falando aqui, Lusíadas narra a história de uma conquista importantíssima marítima conseguida por Portugal, num momento que a gente já viu isso, era muito perigoso, muito desconhecido você se lançar ao mar sem saber o que ia acontecer. Então, o Vasco da Gama, comandando esse movimento épico, essa viagem épica, lançou ele, coordenando essa viagem, ele conseguiu lançar Portugal, então, no mundo das grandes navegações, conseguiu colocar Portugal num lugar de destaque. Então, aí a gente consegue entender que, na verdade, o Vasco da Gama, ele foi ele foi aquele, vamos dizer assim, o condutor da vitória portuguesa das grandes navegações. Mas ele não a gente não pode dizer, ele é o grande herói dos Lusíadas. Na verdade, o grande herói dos Lusíadas é o povo português. Por quê? Porque esteve ali representado pelo Vasco da Gama, né? Que é o comandante dessa vamos dizer assim, dessa viagem, né, rumo ao desconhecido. Na sequência, a gente tem a invocação, né? Essa invocação invoca o auxílio das musas, as Tágides, que irão inspirá-lo na composição da obra. Então, nessa segunda parte, o Camões ele invoca as deusas, as musas, no sentido de que ele produzisse um texto muito bem feito, muito bonito, muito eloquente, que representasse Portugal de uma maneira muito especial. Aqui nessa invocação a gente tem aquela questão que eu falei para vocês lá um pouquinho antes, que é a questão dessa presença de deuses pagãos, de presença da mitologia, que afasta completamente o texto classicista da questão religiosa católica, né? Então, a questão da invocação, a presença dessas deusas mitológicas faz com que esse texto se mostre super antropocentrista, certo? A dedicatória, o poema é dedicado ao rei Dom Sebastião, visto como a esperança da fé católica. Depois, na sequência, a narração, né? A matéria do poema em si, a viagem do Vasco da Gama, lembrando que essa viagem era uma viagem rumo ao desconhecido, ninguém sabia o que ia acontecer. E o epílogo, grande lamento do poeta, que reclama que o fato da sua voz rouca não ser ouvida com mais atenção. Epílogo quer dizer final, é o fim, são os últimos cantos. Então, reparem, a gente tem 156 estrofes. Isso quer dizer que a gente tem 156 conjuntos diversos, né? Lusíadas é uma obra muito longa, né? Então, a gente tem aqui a viagem começou em 1497, 8 de julho,
e terminou na Índia em 20 de maio de 1498. Aqui vocês estão vendo aí o desenho, vamos dizer assim, o traçado da viagem que foi feita, né? A partir do dia 8 de julho até o dia 20 de maio, lá nas Índias. Então, essa viagem foi um feito heróico de Portugal, porque tipo, as nações, embora algumas nações estivessem se lançando às grandes navegações, existiam pontos nessa viagem que eram pontos extremamente perigosos e Portugal conseguiu suplantá-los e vencê-los, né? Então a gente tem aqui, olha, Portugal foi visto, passava por um momento de grandiosidade. Peraí, só um pouquinho, gente, deixa eu desligar aqui. Peraí, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão vai estar aparecendo tudo. Pronto. Vamos lá. Voltando. Portugal passava por um momento de grandiosidade, momento ainda era mais valorizado pelo espírito de nacionalismo que surgia nos séculos XV e XVI, motivados com a liderança nas grandes navegações, foram várias as tentativas de fazer uma epopeia sobre o assunto. Então, olha, momento de grandiosidade. Portugal era grandioso frente às outras nações que estavam se lançando nas grandes navegações. A gente tem aqui, mais ou menos, para vocês entenderem como é que a gente faz a divisão dessas sílabas poéticas, né? Não é uma divisão, é uma divisão próxima, mas não é igual a divisão silábica, depois a gente vai ver isso com calma, né? A gente tem várias passagens dos Lusíadas. Eu vou trocar o slide, gente, que eu vou colocar um slide melhor, que é que vai explicar para vocês melhor aqui, né? Então a gente tem lá, olha, no caso, o Camões, então, aí está a lápide do Camões, o lugar que ele foi enterrado, o Camões, então, lembrando que é o melhor exemplo que a gente tem do classicismo, que escreveu Lusíadas, publicado em 572, são 10 cantos, 8.816 versos, todos decassílabos. Isso quer dizer que todos com 10 sílabas poéticas. São 1.102 estrofes, o esquema de rimas é sempre AB, AB. Isso tudo, versos decassílabos, estrofes, esquema de rimas, é um assunto que a gente vai ver com calma depois, não hoje, certo? Então aqui essa parte a gente já viu, isso aqui também. O resumo, então, a gente tem, olha, na estrofe, por exemplo, a partir da estrofe 19, começa a narração em Moçambique, concílio dos deuses, Júpiter, Vênus, Marte, Baco. Os deuses se reúnem por quê? Para ver o que vai acontecer. Por quê? Alguns deuses estavam a favor do Vasco da Gama, a favor do povo português. Outros deuses, eles resolveram prejudicar a expedição, para que ela realmente não acontecesse, não tivesse o sucesso que se gostaria que se tivesse. Então, a gente tem, de certa forma, uma briga, né? Uma disputa entre deuses, no sentido de alguns deuses ajudavam o Vasco da Gama, outros deuses atrapalhavam a viagem, lançavam, deixavam a viagem mais difícil, atrapalhavam no que eles podiam. Então, a gente tem lá essa divisão dos cantos, né? O Vasco da Gama como narrador, contando a história, o episódio da Inês de Castro. Esse episódio da Inês de Castro é um episódio importante, né? Que fala sobre, inclusive deu origem a uma citação que muita gente fala, agora a Inês é morta, né? Isso quer dizer, o que quer dizer com isso? Vou explicar. Inês era amante do rei e ela, então, o rei vai para uma batalha e acontece uma conspiração e Inês, então, por ser essa amante e por ser uma mulher que poderia, de repente, gerar filhos bastardos, causar todo um problema político para Portugal. Inês é assassinada. Aproveita-se o fato de que o rei estava fora e Inês, então,
é assassinada. Quando o rei volta, Inês já tinha morrido e já tinha sido sepultada. E então, o que acontece? O rei, então, ele manda desenterrar o corpo da amante morta e coloca todos aqueles da corte que ele acreditavam que fizeram parte daquele grupo que foi responsável pelo assassinato da amante dele, da Inês de Castro. Ele obriga todas as pessoas primeiro ele coroa a Inês rainha e ele obriga todas as pessoas ali, a todos aqueles súditos, né, que eram muitos deles importantes peças da nobreza, ele obriga que esses homens, essas pessoas, tipo, façam a corte para aquele corpo, para aquele cadáver da Inês que tinha sido retirado da tumba. Né? Então, ele obriga essas peças importantes da nobreza a irem lá, obriga que eles fizessem uma fila e que eles cumprimentassem a Inês de Castro. Né? Então, assim, tipo, dizem, agora a Inês é morta, a Inês morreu, já era. Quando ele chega, ele ouve isso. Agora a Inês é morta, morreu, já era. Né? Então não tem mais o que fazer. Ele diz, não, alguma coisa vai ser feita. Ele desenterra, então, essa amante, coroa ela rainha e obriga, então, todos esses súditos, né, principalmente os que tinham relação com a morte dela, a beijar a mão ali o esqueleto quase da Inês de Castro que tinha sido assassinada, certo? Então, a partir daqui, a gente começa a narrativa da viagem, né? O velho do Restelo é o velho que fica no cais do porto, quando as naus vão sair, e ele condena a cobiça do povo português em se lançar ao mar numa grande viagem, sem saber o que vai acontecer, então, tipo, sem saber se as pessoas vão voltar com vida, né? O velho do Restelo, então, ele faz essa crítica. Depois, a partir disso, os cantos, então, eles vão fazendo o relato dessa viagem, são cantos de relato epopeico, porque fazem, por exemplo, ali a gente tem o episódio do gigante Adamastor, né? Então, esse gigante Adamastor fala do Cabo das Tormentas, que era até então um ponto que várias expedições, onde várias expedições terminavam, porque as naus não conseguiam passar ali, os barcos afundavam, né? Então, a gente tem aqui uma representação do Cabo das Tormentas através como se ele fosse um gigante apaixonado pela Tétis, que é a ninfa do mar, outra vez a presença da mitologia, e aí esse gigante, então, atrapalhava todas as expedições que passavam por ali. E Portugal conseguiu vencer o gigante Adamastor, quer dizer, Portugal conseguiu vencer esse obstáculo, conseguiu navegar por mares nunca antes navegados, porque as outras expedições, elas todas batiam ali e ficavam. Aí a gente tem a continuação da viagem nos cantos seguintes, a tempestade amenizada por Vênus, então a gente tem um ser mitológico desse, um deus mitológico que manda uma tempestade. Vênus, então, que era a favor de Vasco da Gama e da nação portuguesa, ela entra na jogada e ameniza essa tempestade, né? Então eles chegam a Calicut, Baco apronta, então Baco contra a viagem do Vasco, né? E aí a gente tem todos esses cantos que vão narrando, então, a história completa dessa vitória de Portugal dentro do histórico das grandes navegações mundiais. Sem sombra de dúvida, Lusíadas é uma das obras mais famosas da história do mundo, uma das mais discutidas, mais estudadas, mais comentadas. Aqui, então, já quase no fim, o Vasco da Gama, depois de tudo,
eles conseguem chegar na Ilha dos Amores. Essa Ilha dos Amores é como se fosse o final, é a finalização da viagem, é o ponto final, praticamente. Lá eles são recebidos pelas deusas, pelas ninfas. Vênus recebe Vasco da Gama e oferecem, as ninfas, as deusas ali presentes, oferecem para esses vitoriosos que conseguiram vencer o Cabo da Tormenta, conseguiram vencer todas as tempestades que foram mandadas pelos deuses, oferece para eles um banquete de amores. Aí tem o ui aí, porque eram homens que tinham ficado praticamente um ano no mar, enfrentado todo tipo de desafios e são recebidos por ninfas e deusas que oferecem um banquete de amores e carinho para esses vitoriosos aí. Tétis, então, que é a deusa Tétis, mostra para o Vasco da Gama a máquina do mundo, como se fosse o globo terrestre na mão dela. E ela mostra para ele que como se Portugal, representando a ideia de que Portugal é o dono, é o principal representante. Portugal é o grande, vamos dizer assim, o grande proprietário da máquina do mundo. Por quê? Porque Portugal conseguiu suplantar, Portugal conseguiu, como é que se diz? Conseguiu ser mais forte, conseguiu ser mais bem preparado que todas as outras nações. Isso quer dizer, então, quando a Tétis mostra para o Vasco da Gama a máquina do mundo, quer dizer, olha, Portugal venceu. Não existe nenhuma outra nação no mundo que seja igual a Portugal, no sentido de se lançar em grandes navegações, se lançar em grandes expedições marítimas e ser vitorioso. Então, por isso que Lusíadas é tão importante. Lusíadas é o grande marco de um movimento de superioridade do povo português. Então, por isso que Lusíadas é tão de certa forma, homenageado em Portugal. O epílogo, então, é o fim, lamenta sobre a realidade narrada e a realidade social que o cerca, é a maneira como o texto termina, né? Então, a gente tem aí vamos dizer assim, essa construção toda. Aqui, nesse slide, a gente tem todas as partes, né? Olha, o velho do Restelo, o gigante Adamastor, né, do Cabo das Tormentas, o escorbuto, a doença, a tempestade que eles passam. Então, todas as partes estão aqui aparecendo, certo? Aqui da Inês de Castro, a gente já falou, né? Então, aqui o do Camões também. Então, olhem lá. Lusíadas é uma obra de caráter épico, universalismo masculino é predominante, todo episódio de Inês é entre perfeito contraste com o restante da obra, a personagem feminina, lirismo presente nos sonetos é transposto, isso aqui tudo a gente já viu, né? O episódio está aqui, o velho do Restelo, que é o que está lá, né, falando lá na hora das naus saírem, falando, olha, será que vale a pena, né? Aí, aqui o gigante Adamastor, que é do Cabo das Tormentas, né? Tipo, que Portugal conseguiu superar e passar. Bom, professora, Pode falar. Qual que foi o período correspondente ao classicismo europeu aqui no Brasil? Como assim? O período aqui, qual que é o período que correspondeu ao classicismo na Europa aqui no Brasil? Como que era chamado? Então, mas olha só, porque no Brasil, se você se lembrar, a gente começa a falar dessa produção no Brasil só a partir da literatura de informação, se lembra? Tá. Tá? Tá bom. Uhum. Então, porque a gente ainda está no período anterior. É igual que a gente estava vendo lá, que tinha trovadorismo, humanismo, classicismo. Aí, quando a gente chega em literatura de informação, que a gente já começa a falar de Brasil, certo? Tá bom, obrigada. Então, olha, aqui o gigante Adamastor, que a gente já falou, a chegada das Índias,
a Ilha dos Amores, que eles são recebidos pelas deusas lá. Aqui. Esse é um quadro da Ilha dos Amores. E assim vai, tá? Eu vou